Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Vamos continuar o nosso assunto sobre a reencarnação, um assunto muito importante para nós. Esse, esse assunto ele é tratado no capítulo 4 da pluralidade das existências, está na parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós já fizemos um estudo sobre a reencarnação, agora nós estamos fazendo uma segunda parte. Já deixo aqui, né, como da outra vez, a recomendação de alguns livros, apesar de que, na sua grande parte, ah, talvez todas as obras espíritas, elas vão ter a reencarnação como assunto presente, se não o principal, porque é o assunto que o Espiritismo nos esclarece com tantos detalhes, com, tanto, com tanta propriedade, né, e revelando o verdadeiro sentido dessa reencarnação, né, que é basicamente o progresso espiritual de todos nós. Estamos destinados a uma perfeição relativa, né, a Deus, onde a cada nova existência corpórea, ou seja, a cada encarnação que nós temos, né, neste processo de reencarnar, de tomar um novo corpo, nós temos a possibilidade de progredir, de melhorar, de retirar mazelas, trabalhar mazelas que nós temos dentro de nós, auxiliar o progresso dos demais, reaver dívidas do passado, né, dívidas que nós contraímos com a justiça, com a lei divina, né, com os outros. E nós estamos nessas encarnações com diversos propósitos, né, sejam esses de progredir, né, de trabalhar por algo dentro de nós que vai fazer com que nós alcancemos novas posições dentro dessa escala espiritual, mas também desses resgates, desses aprimoramentos, destes aprendizados que se traduzem de diversas formas e que resumem a justiça divina, que nos dá sempre novas oportunidades, segundo aquilo que nós já construímos dentro de nós enquanto espíritos. Né? E esse assunto, que é central, vamos dizer, do Espiritismo, né? Ele é retratado em várias outras obras. Então aqui eu deixo, né, essas leituras adicionais. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Um assunto muito importante, lá é muito bem detalhado por Kardec. Também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, inclusive nós vamos utilizar uma parte dele, né, no estudo de hoje, que é Bem-aventurados os aflitos, que fala da justiça das aflições, né, das causas atuais das aflições, e fala das causas anteriores, ou seja, se nós temos algo que nos é motivo de aflição hoje, né, nós podemos encontrar a causa desta aflição na vida presente, ou seja, em decorrência de algo que nós fizemos nesta própria encarnação, ou seja, nessa nossa atual vida corpórea. E se nós não conseguimos identificar a causa desta aflição, né, nesta vida, nós encontramos em outras vidas. Né? Ou seja, as causas anteriores que estão relacionadas a outras vidas que nós tivemos, né? E compõem a nossa bagagem e que nós devemos, de tal maneira, resgatar o nosso débito perante a lei divina. Né? A justiça divina se traduz dessa maneira. Então isso é muito importante da gente saber. Esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos esclarece muitas coisas, é muito relevante para o nosso aprendizado. Esse capítulo nos consola muito porque nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade perante os nossos atos de hoje, né? E também passar pelas provações que nos acontecem nas nossas vidas de uma maneira melhor. Né? É o bem sofrer, como tem inclusive um texto nesse capítulo. Né? É o bem sofrer. É o mal e o bom remédio que nós temos para a nossa vida, que são as coisas que no nosso entendimento, são muitas vezes sofríveis ou sofridas, né? Mas que são realmente o remédio que nós precisamos para o nosso espírito. Né? Então, temos um capítulo muito consolador para nós, que é esse capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. Né? Além desses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, também deixo aqui, né, a Gênese, que é um livro extremamente importante para a gente compreender é, muitos dos assuntos, e aí Kardec ele detalha para nós de uma maneira é, muito rica. Né? Tem capítulos específicos sobre encarnação e reencarnação. Por exemplo, lá na Gênese Espiritual, que é o capítulo 11, né, que é na primeira parte da Gênese, né, tem aqui falando sobre a encarnação dos espíritos e as reencarnações. Né? Outros livros, acho que a obra, por exemplo, do André Luiz, né, que é A Vida no Mundo Espiritual, ela vai ter todos os livros falando sobre isso, né, desse progresso espiritual, das reencarnações, das vidas sucessivas. Né? Mas talvez se a gente quisesse saber especificamente algum detalhe, né, o motivo de algumas questões que acontecem na nossa vida. Por exemplo, vou dar apenas um exemplo aqui, não que se trate disso especificamente em todos os livros, né, mas Entre a Terra e o Céu, né, fala, por exemplo,
de um trama existente entre algumas personagens, né, algumas pessoas, espíritos que se endividaram entre si no passado e que, através de outras existências, né, eles conseguem reaver estas relações, esses débitos, né, através do amor, através de doar a possibilidade da vida para aqueles que outrora fizeram mal a eles mesmos. Então, é um livro muito bonito, né? E aqui eu deixei aqui destacado a encarnação de Júlio, porque fala de um espírito que, durante a Guerra do Paraguai, né, entrelaçado com esses outros, que passaram inclusive a ser pais ou mães dele em outras futuras existências, né? Esse nosso irmão, o Júlio, ele cometeu um atentado à própria vida lá na época da Guerra do Paraguai, né? Devido a causas relacionadas a esses outros dois indivíduos especificamente, né? É, e ele teve este ato infeliz tentado por duas vezes, né? E nesta narração do André Luiz, que está no livro Entre a Terra e o Céu, né, fala de um desencarne dele nessa outra vida futura, né, para resgate daquele ato impensado do passado, né, enquanto ele era pequeno. Dois desencarnes enquanto ele era ainda criança. Né? Então, esta narrativa que a gente se encontra ali entre a Terra e o Céu fala muito, né, dessa lei de causa e efeito, muito, muito rico de detalhes, né? Fala muito também sobre o intercâmbio existente entre nós, enquanto encarnados, com espíritos outros, encarnados e desencarnados no plano espiritual enquanto nós dormimos. Fala também sobre. Esse livro é um livro muito bonito para mães, né, para mães que talvez tenham perdido os seus filhos na vida, né, e não entendem o porquê. Né. Esse livro ele é muito bonito para as mães. Né, então fica esse convite para que as mães possam também, as mães que perderam seus filhos, né, possam ler esse livro. É um livro muito bonito, ajuda muito na compreensão desses laços existentes e da razão pela qual tais coisas acontecem nas nossas vidas. As vidas sucessivas, né, as reencarnações, elas explicam o motivo, né, pelo qual tais acontecimentos, né, acontecem, né, tais fatos acontecem na nossa vida. Né, e nos consolam muito porque a gente entende que existe uma razão por trás de tudo aquilo que acontece conosco e que não se trata de um fim, né? Não é o fim da vida. E é necessário que isso aconteça com esses nossos entes queridos para que eles possam também reaver o caminho de evolução deles. É um livro muito bonito. Né? Fala aqui da encarnação do Júlio. Eu também acho que eu destaquei essa parte porque também fala de um processo ou do processo encarnatório. Né? No caso aqui do Júlio. Fala do processo encarnatório dele, como que isso acontece. Né? Fala das sensações que esse espírito traz para a mãe enquanto encarnado. Enfim, muitas coisas muito interessantes. Também no Missionários da Luz, né, nós temos a encarnação, por exemplo, de Segismundo. E aqui, esse livro é um livro riquíssimo do André Luiz, né? Já faz algum tempo que eu li ele, mas é um livro muito, muito importante. Fala da mediunidade, fala do processo encarnatório, fala do planejamento da reencarnação, né? E aqui também relata esse processo de reencarnação deste nosso irmão Segismundo, bem como também traz, relata, André Luiz relata para a gente, as relações existentes também entre os pais com esse espírito, né? Um processo de perdão que acontece, né? E que os pais eles dão a oportunidade a esse espírito de resgatar as suas dívidas, né? Através dessa possibilidade encarnatória. Muito bonito. Né? Temos também, né, livros do Leon Denis, que fala, por exemplo, sobre a reencarnação especificamente. Tem um Depois da Morte, que fala na quarta parte. Né? É, eu acho que essas são algumas sugestões. Né? Mas as obras, o Livro dos Espíritos, como nós estamos estudando, Evangelho segundo o Espiritismo, né? A Gênese, o próprio Céu e Inferno, né, que nos traz relatos muito, muito ricos de espíritos que tiveram a sua encarnação, né, do estado feliz ou infeliz em que eles se encontram após a vida corpórea, e estes relatos, né, mostrando que a vida não termina com o corpo físico. São muito ricos esses relatos. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui. Né? Já falamos sobre a questão 166, que ela é dividida, né, em 4 questões aqui para nós, né, em que a Kardec pergunta para os espíritos, né, como que a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea poderia acabar de depurar-se. Então, sofrendo a prova de uma nova existência. Né? E aqui a gente fica sabendo que a alma, né, ou o espírito, né, ela progride no plano espiritual. Ela experimenta uma transformação no plano espiritual porque ela aprende. Né? Basta pegar os livros do André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, nós temos vários relatos do aprendizado que os próprios espíritos têm ali no plano espiritual. Né? Dos trabalhos que eles fazem, né? Deste aprendizado prático e teórico, né? Que eles têm lá no plano espiritual. Mas chega um momento que a vida corpórea é necessária para que eles possam colocar em prova, né? Ou para que eles possam demonstrar, né? O quão bem eles aprenderam aqueles conteúdos. Né? Então, a vida corpórea serve como uma escola de aplicação, como
como Kardec nos traz na Gênese, né? Falando sobre este assunto, do aprendizado no plano espiritual, mas que chega um momento que a gente precisa passar pela vida corpórea, né? E aí, então, nós temos várias vidas já passadas, né? Que nos trouxeram até o estado em que nós estamos. Hoje nós estamos na nossa melhor condição. A melhor condição que nós temos em termos de aprendizado, em termos de evolução moral, porque o espírito ele não retrocede. Ou seja, nós não voltamos ou retrocedemos nas nossas condições, na nossa bagagem espiritual, nós apenas acumulamos. Né? O que nós podemos fazer é, através de manter, né, um sentimento de revolta, ou um sentimento de, de não querer sair de uma determinada condição, seja por, como a gente comentou, né? Seja pela revolta, seja pela ignorância, seja por não entender o que se passa, né? A gente decide estacionar, ou seja, ficar na mesma posição ali e não querer sair dela, né? Não querer melhorar, não querer enfrentar novos desafios que vão trazer para nós a evolução para o nosso ser. Mas a gente continua sendo nós mesmos, né? E aqui, então, nós temos várias existências que já fazem parte do nosso ser e que hoje nós então estamos na nossa melhor condição, né? Aí, nós vamos passar hoje aqui para a questão 167, uma questão muito importante, que fala o seguinte: qual o fim objetivado com a reencarnação? Ou seja, qual é o objetivo da reencarnação? Por que nós reencarnamos? Esta é a pergunta que Kardec faz, né? Resposta dos espíritos é expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Essa é uma pergunta muito complexa, ela é muito rica. É uma pergunta que nós precisamos, uma resposta, né? Nós precisamos passar por ela com todos os detalhes. Antes de continuar, entretanto, né, eu gostaria de comentar algo que talvez eu não tivesse comentado no estudo passado. Então, como aqui é uma continuação, a gente pode abrir esse parênteses aqui. Né? Lá na Gênese Espiritual, que fala sobre a encarnação dos espíritos, né, uma questão que poderia vir à tona é que, inclusive, algumas filosofias compreendem ou poderiam tratar como se fosse dessa maneira. Por exemplo, quando fala-se sobre a reencarnação, algumas filosofias poderiam tratar desta encarnação como sendo algo perpétuo, ou seja, vivo fisicamente no meu corpo físico, e aí eu desencarno, né? E logo na sequência eu tomo um novo corpo físico. E assim para todo sempre, né? Onde em algum momento, sim, eu alcanço uma determinada perfeição, mas essas encarnações elas são constantes, né? No sentido de que não existe intervalo entre as vidas corpóreas. E a doutrina espírita nos esclarece que não é assim. Como que ela nos esclarece? Através dos próprios ensinos dos espíritos, através dos seus próprios relatos, e esses relatos, essas observações, a ciência trazida da observação das comunicações, por si só, já revelam que a existência de um ser espiritual fora da matéria, fora do corpo físico. Ou seja, entre uma existência corpórea e outra existência corpórea, o espírito passa um tempo no plano espiritual, um tempo que está entre uma encarnação e outra. Se nós estamos falando de espíritos que ainda precisam se purificar, espíritos que precisam expiar faltas do passado, ou seja, resgatar faltas do passado, ou melhorar a si mesmo, depurar a si mesmos, né? Porque ainda não são espíritos puros, nós dizemos que são espíritos errantes. E que, dentro ou no intervalo entre uma encarnação e outra, eles estão na erraticidade. Quer dizer, é o intervalo que intermedia uma encarnação e outra. Porque eles ainda têm, ou nós, né, ainda temos a necessidade da encarnação em corpos materiais, para aprendermos, para nos purificarmos, para nos melhorarmos. Né? Então, nós somos espíritos errantes. Então, vamos ver aqui o que Kardec fala para nós. Olha só, isso é muito importante de a gente estudar. Né? Então, a gente não se importa aqui muito, né, de fazermos uns estudos mais detalhados, talvez em alguns momentos, outros mais de reflexão, mas hoje aqui a gente vai fazer um estudo bem detalhado aqui a respeito das explicações que Kardec nos traz, das explicações que os espíritos nos trazem. Né? O que ele fala aqui no ponto 25, né, da Gênese Espiritual, que é o capítulo 11, ele fala ali dentro de encarnação dos espíritos. Todavia, a encarnação do espírito não é constante nem perpétua, é transitória. É o que nós acabamos de falar. Deixando um corpo, ele não retoma outro imediatamente. Ele não retoma outro imediatamente. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, ou seja, intervalo de tempo, vive da vida espiritual, que é sua vida normal, de tal sorte que insignificante,
vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. Muito interessante isso para nós. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a Terra, passa em revista o que aprendeu, ou seja, ele recorda e avalia, né, reflete sobre tudo o que passou na sua vida e o que ele aprendeu, onde ele reconhece as suas faltas e ele traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, ou seja, dependendo do estado é, do grau de evolução já alcançado pelo espírito, né, ele pode vir a tomar parte, ou seja, participar do processo encarnatório que ele vai ter, ou seja, de uma próxima vida corpórea, da sua reencarnação próxima. Ele pode participar desse processo, ou seja, participar através da escolha das provas pelas quais ele vai ter que passar, né? Porque ele consegue, lá no plano espiritual, através de uma reflexão séria, profunda, reconhecer as necessidades que ele traz dentro do seu próprio espírito, as necessidades que ele traz no sentido de se melhorar, no sentido de se purificar, as coisas que ele ainda precisa melhorar e purificar dentro de si mesmo. Então, ele reconhecendo isso, ele pode vir a participar desse processo encarnatório, onde ele faz alguns pedidos. Né? Eu quero passar por tal prova, eu preciso melhorar isso, então eu gostaria de nascer em tal contexto. Então ele pode vir a participar disso. Né? Lá no Missionários da Luz, nós temos esses relatos. Né? Não me lembro ao certo, mas o missionário, os Mensageiros, né, que é o segundo livro da, da série da vida no plano espiritual, da André Luiz, eu acho que também fala sobre isso, mas eu não tenho certeza. Eu não me lembro muito bem. Fica também o convite para essa pesquisa. Né? E aqui, né, voltamos aqui ao nosso texto, né, ele reconhece as suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Deste jeito, cada existência representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação, como nós tínhamos comentado anteriormente. Né? Então, aqui é um caminho, é um progresso, é um caminho de progresso, né? Ou seja, uma escala que nós estamos ascendendo para cada vez mais compreendermos melhor a Deus, para livrar-nos das imperfeições que ainda carregamos em nós, que trazem o sofrimento para o nosso próprio espírito, né? Onde, e é o que Jesus falava, né? E que é o que nós estudamos no último estudo, né? É a construção do reino de Deus dentro de nós. Porque Jesus fala assim, né, para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Então, quer dizer, este reino de Deus que Jesus falava, da forma como aqueles que ali habitavam poderiam compreender, é justamente esta paz, esta felicidade, os bons sentimentos, né, a compreensão de Deus, o nosso estado de equilíbrio com nós mesmos, né, é passar a sentir a paz constantemente e essa ligação com Deus, coisa que nós estamos batalhando para um dia alcançar. Né? E por que nós ainda não temos ela? Porque nós estamos ainda com várias aflições ou com várias mazelas morais e ainda precisamos aprender muito, desenvolver a nossa inteligência para caminhar, progredir e compreender melhor a Deus. Né? E é aí que quando nós passamos por essas várias experiências corporais, a cada uma delas nós vamos dando um pequeno passo. Né? Nesta escala, nesse caminho do progresso, como Kardec falou aqui, né? Onde nós, a cada encarnação, vamos melhorando um pouquinho em pouquinho. Né? E é onde nós então vamos construindo este reino de Deus dentro de nós, como Jesus falou. E ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele já falava da reencarnação lá atrás. Né? Então aqui o espírito ele aprende no plano espiritual, mas chega um momento em que ele precisa passar a aplicar esses conhecimentos. Né? É a escola da aplicação que Kardec fala, onde a existência corporal se faz necessária para que ele aplique aquilo que ele aprendeu. Né? É basicamente aqui um comentário a esta questão. Né? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Né? É a escola da aplicação. Então, continuando, né? No item 26, normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. Então Kardec deixa aqui um comentário, né, para ver lá o céu e o inferno, no capítulo 3, itens 8 seguintes. Né? Não é um castigo, né, às encarnações. A gente estudou isso também no último estudo, em que as encarnações elas começam a ser, ou elas poderiam ser consideradas como um castigo, a partir do momento em que nós, passando pelas nossas existências e pelas nossas provações, não passamos bem aquelas dificuldades que nos foram colocadas para o nosso próprio adiantamento. E é onde nós precisamos repetir.
reaprender, né, refazer, reconstruir. E aí que essas encarnações se tornando cada vez mais numerosas e não trazendo, talvez, né, todo o progresso que aquele espírito poderia ter conseguido durante aquela existência, aí essa encarnação poderia ser, inclusive, considerada como um castigo para o espírito. Porque é como os espíritos falam, né? São as eternidades para o espírito. Né? Cada uma dessas encarnações em que ele não sai do lugar e que ele acaba adquirindo mais dívidas para si, né? E ele precisa repetir, isso vai se traduzindo para ele como uma eternidade. Né? É uma comparação, né, obviamente, né, porque ele vai progredir, ele vai alcançar o fim, né, não importa o tempo que durar, ele vai chegar lá. Mas o tempo que cada um de nós vai ter para alcançar esta progressão vai depender do esforço de cada um. Né? Então, é também uma forma do exercício do livre-arbítrio. Para mais comentários a respeito desta frase aqui, né, nós utilizamos no estudo, né, este comentário de São Luís, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo número 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? É um castigo a encarnação, e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. Né? Então aqui, ele deixa aqui no final, né? Os que ao contrário usam mal da liberdade que Deus lhes concede e retardam a sua marcha, e talvez seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Né? Então, aqui nós fizemos alguns comentários a respeito dessa questão que é muito importante, vale a pena, né, voltar aqui e ler esta resposta do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, muito rica. Né? E para continuar aqui, né, terminando essa parte, à medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, conseguintemente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe torna uma punição. Pois que, por falta sua, ou seja, responsabilidade do próprio espírito que está exercendo o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha, ele permanece, então, nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, a extensão do período das encarnações. Né? Então, muito esclarecedor esse texto. Né? Vamos continuar ou retomar, né, aqui o estudo do Livro dos Espíritos, né, voltando à questão inicial que nós já tínhamos comentado, né, qual o fim objetivado com a reencarnação, expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde está a justiça? Né? Onde a justiça? Mas nós vamos continuar esse estudo, para não prolongar muito o vídeo, num outro vídeo. Né? Só para a gente repartir aqui um pouquinho e conseguir dividir os vídeos em dois, né, para não ficar muito grande depois. Então, vou continuar esta explicação, né, da questão 167 no nosso próximo estudo, na parte número 3 deste estudo sobre a reencarnação. Bom, meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe a todos, Jesus abençoe a todos, e vamos continuar o nosso estudo no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado.